Olá, sou Oliveira, coordenador dos cursos de Arraiz Amador e Motonauta da Escola Náutica Navega Amador. Hoje daremos prosseguimento às nossas aulas ainda no assunto de RIPEAN. Nós temos aqui as embarcações, né? O que o RIPEAN designa cada atividade dessas embarcações, embarcação de propulsão mecânica, embarcação sem governo, embarcação de manobra restrita, embarcação em movimento, embarcação visual, no visual. A embarcação de propulsão mecânica é toda embarcação que é movimentada através de um motor ou também de uma máquina, tá? Essa é a embarcação de propulsão mecânica. A embarcação sem governo é aquela embarcação que, por alguma circunstância excepcional, ela é incapaz de manobrar, tá ok? Então ela está incapacitada de manter fora da rota das demais embarcações. Depois nós temos a embarcação de capacidade de manobra restrita. Essa embarcação, devido à sua atividade, ao seu trabalho que ela está desempenhando ali, ela é incapacitada também, muitas vezes, de sair da rota das demais embarcações. Embora nós sabemos que lá na frente nós vamos ver em prioridade de manobra, que mesmo com a capacidade de manobra restrita, ela ainda tem embarcações que têm prioridade sobre ela, veremos um pouquinho na frente, tá ok? Embarcação em movimento é toda aquela embarcação que se encontra navegando em movimento. Embarcação no visual é aquela embarcação que está no nosso visual. Eu olho e estou vendo aquela embarcação. Bom, dentro do RIPEAN ainda, a visibilidade, nós só dizemos que temos uma visibilidade restrita nessas situações aqui. Névoa, tempestade de areia, nevada, chuvas pesadas, nevoeiros, outras causas semelhantes. Então nós só diremos, dentro das regras do RIPEAN, quando acontecer alguma dessas situações, é que nós dizemos que temos a nossa visibilidade aí restrita. Depois, nós temos aqui, dentro do RIPEAN também, as regras de manobra em situações mais comuns. Tanto pode ser regras de manobras, como também regras de governos, tá? Então falaremos aqui sobre o roda-roda. Regras de manobra, situações mais comuns, situação de roda-roda. Na situação de roda-roda diz assim: quando duas embarcações em propulsão mecânica estão navegando em rumos diretamente opostos e que envolva risco de colisão, ambas guinam para boreste e a passagem se dê bombordo por bombordo. Tá ok? Então, bombordo por bombordo, mas ambas guinam para boreste. Essa é a primeira regra aí, roda-roda. Depois nós temos aqui uma figura mostrando essa situação, tá ok? Nós temos aqui duas embarcações, rumos diretamente opostos, e aqui a seta aqui mostrando para nós, ambas guinando aí para boreste, tá ok? Essa é a situação de roda-roda. A segunda regra, nós temos aqui ultrapassagem ou alcançando, tá? Ultrapassagem ou alcançando, essa, digamos que seja a segunda regra. Então, na ultrapassagem ou alcançando, diz que qualquer que seja as condições, toda embarcação que esteja ultrapassando a outra deve manter fora do seu caminho. Ela tanto pode fazer essa ultrapassagem por boreste, como também por bombordo. É claro que a embarcação que será, digamos assim, ultrapassada, ela tem que ser avisada para qual dos bordos essa embarcação pretende fazer aí a ultrapassagem dela. Nós veremos depois que existe nos sinais sonoros apitos para isso. Se ela vai ultrapassar por boreste, ela vai emitir 2 apitos longos e um curto. Eu tenciono ultrapassar por boreste. Se ele tensiona ultrapassar por bombordo, ele vai emitir 2 apitos longos e 2 apitos curtos. E aí então ele está dizendo que tensiona ultrapassar aí por bombordo, tá ok? Então, está aqui mostrando a figura, né? A embarcação alcançadora,
aqui, a número 1, deverá manobrar para ultrapassar a embarcação número 2, que é essa aqui, tanto para boreste como para bombordo, mas ele vai emitir os sinais sonoros através dos apitos, e 2 longos e 1 curto boreste, 2 longos, 2 curtos bombordo. Depois nós temos aí a terceira regra, que é rumos cruzados. Nessa situação de rumos cruzados aqui, é muito importante frisar a situação que às vezes até nas provas tem essa dúvida dos alunos nas nossas aulas, é o seguinte: a regra diz que toda embarcação que avista a outra por boreste, essa manobra. A embarcação que avista a outra por bombordo, ela tem a preferência, ou seja, e preferencialmente a embarcação que avista a outra por boreste nunca cruza sua proa, mas guina, passa pela popa da embarcação e continua a sua singradura aí, tá ok? Então, nós temos aqui essa embarcação número 1, está avistando por boreste a embarcação número 2 e evidentemente que ela não cruzará a sua proa, ela guinará, passará pela popa da embarcação número 2 e continua aí a sua navegação. Essa é a situação de rumos cruzados, tá ok? Depois nós temos manobras em canais estreitos. Essa parte aqui, ela é bem assim, às vezes nas provas cai e fica muita dúvida também, mas nós tiraremos aqui agora também. As manobras em rios e em canais que se apresentam restrições, seja em área para evolução ou profundidade, requerem do navegante alguns cuidados e procedimentos, principalmente se a embarcação for a propulsão mecânica, cujos principais efeitos descreveremos a seguir. Então aí nós temos aqui, procure manter fora tão próximo quanto possível e seguro da sua margem por boreste. Embarcações engajadas em pesca não deverão atrapalhar a passagem de qualquer outra embarcação, falando isso em canais estreitos, é o que nós estamos aqui tratando, tá ok? Cuidado para quando cruzar um canal ou via de acesso não atrapalhar outras embarcações. Quando for ultrapassar, use o apito e espere a resposta da outra embarcação. É aquilo que nós acabamos de falar aqui em a embarcação que vai fazer a ultrapassagem aqui, né? A alcançadora emitir aqueles apitos ali, dizendo qual o bordo que ela pretende ultrapassar, que ela tenciona ultrapassar. Manobre com cuidado e segurança. Na sinalização fluvial, a mais esquerda é a situada do lado esquerdo de quem desce o rio. Então cai muito isso na prova e às vezes é onde fica situado a mais esquerda do rio. É a mais esquerda de quem está descendo o rio, tá ok? Bom, tem aqui uma figura mostrando, então nós temos aqui a margem esquerda do rio, né? E a margem direita do rio. É o que nós acabamos de falar ali sobre as manobras em canais estreitos. Todas as embarcações, ao cruzarem em canais estreitos ali, cada uma deve aproximar tão quanto possível do seu a margem aboreste. Então, essa embarcação aboreste e essa outra embarcação também aboreste aqui nesse canal, tá ok? Manobras para evitar colisão. Tudo bem. Isso aqui é uma coisa assim, na prática, é o que a gente verifica, né? E muitas vezes a gente não dá muita atenção nisso. A manobra tem que ser franca e positiva, não se pode ter dúvida. O que a gente fala que normalmente em água é diferente da terra. A gente não consegue parar uma embarcação no ato. A embarcação, principalmente se ela estiver pesada. Nós não conseguimos reverter motores ali para parar a embarcação. Então a manobra ela tem que ser franca e positiva. Que normalmente significa dizer altere o rumo de maneira ampla e varie a velocidade para mais ou para menos de uma maneira sensível. É um dos pontos para evitar a colisão. Manobre com bastante antecedência, nunca espere o último momento, tá ok? Você está sentindo que está alguma situação na frente, manobre com antecedência e nunca aqui espere o último momento, porque não vai dar certo e vai haver uma colisão.
Haverá risco de colisão sempre que a marcação for constante. A marcação é o rumo que eu estou, a marcação está constante, a velocidade estiver diminuindo ali, a distância estiver diminuindo, evidentemente haverá uma colisão. Depois nós temos aqui, dando sequência aqui, a zona de separação de tráfego, ainda falando em ripiano. Uma embarcação deve evitar tanto quanto possível cruzar a via de tráfego, mas se ela for fazer, ela deve fazer perpendicular à via. Nós temos aqui uma via de tráfego e essa embarcação ela vai cruzar perpendicular à via de tráfego, que é o caminho mais curto e vai ser a forma mais rápida dela fazer aqui esse cruzamento aí. Nós chamamos de via de separação de tráfego, ok? Prioridade de manobra de acordo com as embarcações, é o que eu tinha falado ali, né? Então essa regra define quem deve manobrar dependendo da propulsão, emprego e situação da embarcação. Então, vejamos aqui como que ela apresenta. Embarcação de propulsão a mecânica deve manobrar com relação às embarcações sem governo, manobra restrita, engajada em pesca e à vela, ou seja, todas essas embarcações têm prioridade sobre as embarcações de propulsão mecânica, tá? Depois, as embarcações à vela devem manobrar em relação sem governo, manobra restrita e engajada em pesca. Na segunda situação, na terceira situação, nós temos as embarcações engajadas em pesca, também deve manobrar, ou seja, essas embarcações têm precedência sobre essa aqui, sem governo, manobra restrita, também tem precedência ali sobre a embarcação, preferência sobre a embarcação de pesca. E depois nós temos aqui embarcações de manobra restrita que nós vimos lá atrás. Por mais que a manobra dela seja restrita ali, mas ainda a embarcação sem governo, ela tem que sair fora, manter fora do caminho da embarcação sem governo. Ou seja, a embarcação sem governo tem prioridade sobre essa embarcação de manobra restrita. Sem governo, ela não tem manobrabilidade. Então, por mais restrita que tem, ela ainda pode manobrar. Tá ok? Essas são as prioridades aí das embarcações que nós acabamos de falar. E nas próximas aulas nós teremos sequência ainda com relação ao RIPEAM, principalmente na parte que toca aí luzes e navegações e sinais também, tá ok? Até mais e até breve.